Diante das sobretaxas dos Estados Unidos, os frigoríficos brasileiros aceleram a busca por novos mercados para a exportação de carne bovina. Em março passado, o governo brasileiro fechou acordo com o Vietnã para abrir o mercado para as carnes daqui. Nós vamos conversar sobre este assunto com Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro. Oi, Maurício, muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Eric. Tudo bem por aqui. Tá bom, prazer, viu, tê-lo aqui no Real Time. Ô Maurício, parece, por enquanto, que o setor de carnes não vai ser muito afetado ou não está sendo muito afetado pelo tarifaço. E por que eu digo isso? A gente tem aí, então, o Vietnã que abriu o mercado para a carne brasileira. No primeiro semestre deste ano, as exportações de carne do Brasil para o México aumentaram 420%. Também, de janeiro a junho deste ano, a venda de carnes brasileira para a Argentina foi 43 vezes maior. Quer dizer, tudo seguindo nos conformes para driblar o tarifaço de Trump. É isso, Maurício? Eric, a situação da carne bovina ela é bem particular dentro de todo esse imbróglio aí com os Estados Unidos, né? Nós temos aí os norte-americanos, eles são o quarto maior exportador de carne do mundo, mas eles importam também, são o segundo maiores importadores. Então, no balanço, eles devem deixar aí em 2025 um saldo negativo de 980 mil toneladas no mercado internacional, entre o que eles importam e o que eles vão exportar. Então, o Brasil, que hoje é o país que está exportando aí o dobro do segundo do ranking, que é a Austrália, é o país mais bem posicionado para ocupar os espaços que vão ser deixados. Que espaços são esses, Eric? Ou os americanos eles diminuem as exportações para ficar com a carne dele no mercado interno, ou vão buscar outros fornecedores para substituir o Brasil, e nesse ponto aí, algum vácuo vai ficar no mercado. E aí é importante isso que você mencionou, né? A ABIEC, os frigoríficos brasileiros, eles estão há muito tempo trabalhando novos mercados, tanto é que a gente... se você olhar o ranking dos maiores importadores de carne bovina brasileira, vários deles, inclusive o México, são países que não importavam tradicionalmente carne do Brasil. O México mesmo, de janeiro a julho, Eric, o México importou do Brasil a quantidade que nunca tinha importado na história. Então, se pegar toda a história de exportação de carne bovina para o México, a gente não tinha exportado o que nós exportamos em 7 meses para lá. Isso já dá um sinal para a gente, né, que inclusive essa relação com o México ela deve aumentar nos próximos meses, né, a gente exportando carne para lá e eles exportando para os Estados Unidos. E esses mercados extremamente importantes para a gente, né, se você pegar o Vietnã, eles importam no mundo mais do que o nosso terceiro maior importador de carne comprou do Brasil. Então, é um mercado extremamente relevante para a gente, assim como Coreia, Japão, e a ABIEC está lá, né, tentando abrir mercados também nesses países, né? Ô Maurício, além desses que a gente citou, né, Vietnã, Argentina, México, nós estamos aí à porta de abrir os mercados, ou o mercado japonês também para a carne brasileira. Aí minha pergunta é o seguinte, esses mercados, eles conseguem absorver, porventura, a carne que não vai ser destinada ou que não, porventura não será comprada pelos norte-americanos por causa do tarifaço? É a expectativa nossa, viu, Eric? Que a gente consiga, sim, substituir todas as exportações, mas a gente tem que lembrar que essa operação ela não é tão simples. Então, ela demora um pouquinho, toda essa questão das negociações, acordos, liberação de plantas, tudo que está sendo negociado aí pelas indústrias, e temos também a questão logística, né? Então, você tem toda uma organização para atender determinados mercados, e, de repente, você tem que mudar isso para outros mercados. E a carne bovina, Érica, ela tem um complicador, né? Lembra que o boi é um animal enorme, né? Com 280, 300 quilos de carcaça, dependendo de qual é o animal abatido. E você tem proporções de cortes que vão ser exportadas ou não. Então, pega o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos compram, basicamente, aí 70% que a gente vende para lá vem do dianteiro do bovino. Então, para cada quilo que a gente exporta para os Estados Unidos, de janeiro a julho, nós geramos outros 900 gramas de carne que ou vai para outro mercado ou fica no mercado interno. Então, toda essa operação é muito delicada, porque a hora que você desmonta um boi
para mandar para determinado mercado, ele vai gerar peças que vão ter que ir para outros mercados ou ficar no mercado interno. Então, é uma operação um pouco delicada. Embora a gente tenha toda essa condição de substituir os Estados Unidos, até dentro do ano, até dentro de 2025, durante as primeiras semanas ou meses, aí a gente vai ter essa dificuldade para organizar a logística toda. Porque tem a questão da cultura, né, do paladar, nem todos os cortes ou todas as peças que vão para os Estados Unidos, por exemplo, o consumidor vietnamita ou o consumidor mexicano gosta, né, ou atrai, né, tem um atrativo por esses cortes. Depende muito disso, né? Como que faz esse equilíbrio? Como chegar a esse equilíbrio? Apresentar também um produto é importante. Por exemplo, o presidente Lula está indo em outubro para a ASEAN, né, a reunião lá do bloco de países do sudeste da Ásia. É importante, por exemplo, levar também uma comitiva com empresários do ramo da carne para apresentar outros cortes, por exemplo, para os países do sudeste asiático? Com certeza, tanto outros cortes, né, como também a nossa capacidade hoje de acessar o mercado que são os mais importantes. Se pegar hoje Japão e Coreia, que pagam bem pela carne, né, bovina que eles importam, não é muito o perfil de carne que o Brasil exporta, viu, Eric? Então, geralmente são carnes mais gourmets que esses mercados compram. Agora, nós temos condições de atender esse mercado. Inclusive, a gente tem aumentado muito a nossa produção dessas carnes mais gourmetizadas aqui no Brasil. Isso vem desde as fazendas até os frigoríficos. Aí, claro, né, é muito importante que a gente tenha condição de mostrar não só que a gente tem esse produto, como a gente tenha confiança de manter a escala desse produto, né? Porque para eles não interessa muito você ter um país que de vez em quando tem a oferta do produto para vender para eles e de vez em quando vai faltar, né? Mas pensa no seguinte ponto, Eric. Caso a gente não consiga atender esses mercados que buscam uma carne mais gourmet, mais bem... tem muito mais a ver com raças, viu, de produção do que com a qualidade do alimento em si, viu, Eric? É a raça envolvida. Qual que é? Então, Zebu, Nelore, o que eles preferem? A carne gourmet, ela geralmente é feita com carne de raças europeias. Então, ou elas vão ser puras no sistema de produção, ou elas vão ser criadas por o que a gente chama de cruzamento industrial. Então, pego uma raça europeia, cruzo com a maior parte do rebanho brasileiro, que é zebuína, principalmente o Nelore, né, o que mais a gente tem. E aí você gera um animal que também vai ter que ser produzido num sistema de produção que permita ele desempenhar toda essa qualidade de carne. Então, às vezes, a gente fala disso, de qualidade, e cria uma confusão no consumidor, achando que o brasileiro come carne pior. Não é. É que o nosso paladar, a forma da gente comer carne, a gente consegue saborear uma carne de zebu, de cruzamento, que a gente tem aqui, né? Alguns mercados não. Mas se a gente não atender esse mercado, Eric, alguém vai atender. Então, pega aí, por exemplo, o caso do Brasil, a relação com a Argentina. Seria natural que a Argentina fizesse o que os Estados Unidos faz com o Brasil. Importam carne brasileira para atender determinado consumo deles, né? E exporta uma carne de sangue europeu para os mercados mais exigentes. Então, ele triangula essa operação. Claro, né, a gente deixa de vender uma carne mais cara, mas a gente atende por volume. E lembra, o Brasil, apesar de exportar, Eric, 32% do que nós produzimos em 2024, nós somos hoje o maior exportador do mundo, com 2 vezes mais o segundo colocado. Então, o nosso foco é tentar justamente atender esses mercados que compram grandes volumes. E esse que eu acho que acaba sendo o nosso posicionamento. Claro que a gente tem que tentar achar todos os clientes possíveis, né? Carne gourmet, carne que a gente chama de culinária ou ingrediente, que são do dia a dia, né? Ou para fazer hambúrguer. Enfim, as opções para o Brasil são várias e a gente tem que aproveitar esse momento para abrir novos mercados, que já é um trabalho que já vem sendo feito, né? Ô Maurício, para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso que a gente está entendendo cada vez mais aí, né? Você está nos ajudando a entender esse mercado aí de carne, da produção e de venda de carne. A Marfrig havia anunciado a suspensão das operações temporária, né? A suspensão temporária das operações da produção lá em Várzea Grande, no Mato Grosso, justamente porque era uma fábrica destinada a carne para os Estados Unidos. É uma medida que foi precipitada? Você tem informações de que outras fábricas de outras empresas também têm aí uma suspensão temporária? Como é que está a relação da fabricação, né, produção e também venda para fora do país da carne?
Eu acho que no começo, Eric, isso é muito normal, principalmente se você tem uma planta que está atendendo muito o mercado norte-americano, eles realmente têm que tomar essa decisão, porque a operação de comprar um bovino, desmontar, ela é muito cara. Então, diante de uma dúvida, o que a indústria faz? Ele não compra. Aí ele pressiona o preço do boi, da vaca para baixo, que é o que aconteceu, né, nos primeiros dias aí, pós-anúncio da tarifa, e aí ele vai organizar o mercado dele. Então, até esses frigoríficos se organizarem para vender ou no mercado interno ou em outros mercados, quem vai ficar com essa conta é o produtor. E por isso que o preço não alivia para o consumidor, Eric. Esse animal ele não é necessariamente abatido. Se o frigorífico não vê resultado, ele não vai abater, então o boi fica no campo valendo menos e o consumidor também não tem acesso à carne. Aí, à medida que o mercado vai se equilibrando, que eles vão vendo uma luz no fim do túnel, eles voltam a comprar, que é o que está acontecendo. Então, o preço do boi despencou nos primeiros dias pós-anúncio, agora o preço está subindo, mesmo com o embargo começando a valer aí a partir do dia 6. Significa que a gente tem desempenhado aí um ritmo bom de exportações em agosto em relação a julho. Lembrando que julho foi o recorde mensal de exportações que nós já fizemos, né? Foi o maior faturamento, a maior quantidade em toneladas métricas, a maior quantidade exportada também em toneladas de equivalente carcaça. Então, esse mercado está se recuperando naturalmente. Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro, muito bom tê-lo aqui no Real Time, bater esse papo contigo para a gente entender, como eu estava dizendo, um pouco mais sobre esse mercado importante da proteína bovina brasileira. Um grande abraço para você, uma ótima quinta-feira. Um grande abraço, Érica, é sempre um prazer estar aí com vocês. Obrigado.